Graça e paz, amados. Jesus abençoe grandemente sua vida. Você que está em casa também nos acompanhando. Que Deus seja sempre abundante. Nós estamos felizes, mais uma vez, estarmos na casa do Senhor, poder adorar o nome do nosso Cristo. E Deus é fiel, pois até aqui tem nos ajudado. E que bênção, viu? Poder estar na casa do Senhor com muita liberdade, poder adorar o nome do Senhor. E isso é muito bom. Não se trata de uma guerra, simplesmente uma guerra, mas tem todo um esquema espiritual, satânico, por trás do que está acontecendo. E Deus fala que é para a gente colocar Jerusalém como nosso tesouro também. E claro que a gente sabe que aquilo que a gente mais valoriza, a gente coloca nossas energias em cima disso. Então vamos valorizar Jerusalém, vamos valorizar Israel, vamos valorizar a nação santa, por conta de um mandamento que encontramos nas Escrituras, entendendo por que tudo isso tem acontecido. E por que tudo isso talvez seja um prenúncio de algo muito pior que está para acontecer. A gente sabe que Abraão ele teve vários filhos, só que 2 filhos são os mais notáveis. E é aqui que começa essa briga histórica chamada de Guerra Santa, como se houvesse Guerra Santa. Lembrando que o que aconteceu agora em Israel não tem nada a ver com guerra, tem a ver com atentado terrorista de um grupo fanático, simplesmente para causar essas barbáries que vêm acontecendo. Pois bem, os 2 filhos notáveis, primeiro, Ismael. Gênesis no capítulo 16, você pode tomar nota, em casa você lê. Ismael foi o filho de Abraão, mas não foi filho dele com a esposa dele. Foi filho dele com a concubina, com a serva da mulher dele, Agar. E de acordo com a Bíblia, em Gênesis capítulo 16, você vai ver que Ismael, ele é considerado ancestral de tudo aquilo que nós conhecemos hoje como os árabes. E como uma figura importante para o islamismo. Mas, pera lá. Se é filho de Abraão, mas não é filho de Sara, é filho de Agar, Deus tinha dito que em Abraão seriam benditas todas as nações. E querendo ou não, Ismael é parte de Abraão. Só que os métodos de Deus não são os nossos métodos. Deus disse que sairia dele, da família dele, constituída. Mas espera lá, a gente tem um problema. Sarai, ela era estéril. Eles estavam avançados em idade. Então é aquele jeitinho que falamos muitas vezes, é o jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeito. Se Deus disse que tem uma promessa e eu não posso gerar filho, pensa Sara, tem aqui a minha serva, a minha escrava, não importa. Pode dormir com ela, pode se deitar com ela, porque a partir dela nasce aí o herdeiro das bênçãos. Isso é falta de fé. Não importa a idade, não importa o tempo. Por isso que onde estiver o teu tesouro, olha como casa, onde estiver o teu tesouro vai estar a tua motivação. Muitas pessoas querem muito de Deus, mas não tem fé para receber. Primeiro filho notável, Ismael, mas Deus disse, olha, é de você com Sara. Aí o que é que acontece? O milagre acontece, você sabe, conhece a história. Aí entra a segunda personagem, que é o motivo de toda essa chamada Guerra Santa, que é Isaque. E Isaque, irmãos, foi o filho de Abraão com Sara, sua esposa, nascido de forma milagrosa, quando eles eram idosos. Anote aí, depois você pode ler lá em Gênesis capítulo 21. Isaque, irmãos, é considerado um dos patriarcas das 12 tribos de Israel. E é a figura central do judaísmo e cristianismo. Repare que de um lado eu tenho agora a formação de parte do que é Egito, islamismo, os palestinos, e do outro lado eu tenho agora o judaísmo, o cristianismo. Tenho agora 2 pais de nações. Só que a descendência mais significativa de todos os filhos que Abraão teve com Sara, teve muitos filhos, eu não vou pronunciar os nomes deles aqui, mas você vai ler, depois você vai pronunciar no seu estudo. Ismael e Isaque, eles saltam na história. A gente precisa lembrar que a promessa bíblica foi feita também para os 2. Temos promessas para essas 2 figuras importantes na história bíblica. Só que
para Ismael, essa promessa que é encontrada nas Escrituras, depois você pode ler em Gênesis capítulo 16, a Bíblia traz uma característica interessante a respeito da promessa que é feita para Ismael. Diz assim, Gênesis 16, versículo 12. Diz assim, que ele, aqui a promessa para Ismael. Gênesis 16, versículo 12. Você tem? Diz assim a palavra do Senhor. Ele será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade para com quem, irmãos? Com todos os seus irmãos. Aí eu fiquei pensando, revendo, relendo toda a promessa que estava por trás nessas declarações de Deus. E é interessante que essa promessa, ela descreve o caráter de Ismael e de toda a sua descendência, das pessoas que viveram. Se você acompanhar, você vai perceber nos relatos bíblicos que houve muita hostilidade em relação aos outros filhos da família de Abraão. Além disso, a Bíblia também fala sobre Deus fazendo de Ismael algo interessante. Gênesis 21, a partir do versículo 8. Depois você pode ler, mas tome nota. Gênesis 21, a Bíblia fala, lembra que Abraão foi chamado e dele seria o quê? Deus faria dele o quê? Uma grande nação. Para Ismael, em Gênesis 21, você vai notar que Deus fala que a promessa para Ismael seria que dele surgiria um grande povo depois da sua descendência. É diferente utilizar a palavra povo para uma grande nação, porque Ismael ele é considerado um ancestral, o pai dos ancestrais, o pai dos árabes. E essa promessa ela é vista como fundamento das nações árabes de acordo com a tradição bíblica. Então agora a gente tem um povo, uma nação que também teve promessa de Deus contra uma nação. Aí eu fico curioso e eu fiz algumas pesquisas, o que é que o meio secular ele traz como manchete e como matéria para doutrinar as pessoas que não conhecem as Escrituras. Aí encontrei o seguinte: promessa da terra a Abraão. Aí a mídia coloca que no livro do Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe a terra como herança para os seus descendentes. Essa promessa é vista como a base da reivindicação histórica de Israel sobre a terra prometida. Aí eu pensei, olha, isso bate. Porque Deus tira o povo que estava cativo nas mãos de quem? Por 400 anos? Do Egito, e diz que toda a terra é dele, mas que ele iria conduzir o povo para uma terra, e a Bíblia fala que essa terra mana leite e mel. E você sabe que quando o povo de Israel chega nessa terra, tem gente lá. Aí alguém disse assim, poxa, mas também Deus, né? Por que não deu uma terra sem gente? Mas pera lá, lembra, toda a terra pertence a Deus. Se Deus quis dar uma terra com gente lá e disse que o povo de Israel tinha que invadir essa terra e expulsar, eu não vou entender nunca a complexidade da mente de Deus. Eu sou pecador. Eu simplesmente obedeço a Deus. Aí encontrei o segundo ponto que diz assim, Êxodo e a conquista de Canaã. Isso, a mídia e as informações que a gente encontra. O Êxodo narrado no livro de Êxodo descreve a libertação dos israelitas do Egito sob a liderança de Moisés. Posteriormente, sob a liderança de Josué, eles conquistaram Canaã, a terra prometida, enfrentando conflitos com os habitantes locais, como os cananeus. Aí alguns historiadores acreditam que por trás de tudo isso aí tem toda essa relação de famílias. Tudo que a Bíblia já tinha falado. A mídia diz a respeito dos reinados bíblicos e destaca o reinado de Davi e Salomão. Davi e Salomão estabeleceram reinos unificados de Israel que atingiram seu auge em termos de território e influência. Jerusalém tornou-se a capital onde o templo de Salomão foi construído. Nós temos aqui uma briga muito grande por esse território aqui. O telão fica em cima, mas tem uma mesquita aí atrás. Eles acreditam que parte tem que ser dividida para os muçulmanos adorarem e para o povo de Deus adorar. Tem uma briga muito séria por trás disso. Outra informação que encontrei, divisão do reino e conquistas posteriores. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Israel, reino do norte, e Judá, reino do sul. E isso marcou o início de disputas internas entre os israelitas. Posteriormente, ambos os reinos enfrentaram conquistas e exílio, contribuindo para a diáspora judaica.
Os conflitos só acontecem ao longo da história. Até que a Bíblia fala que o povo de Deus não tem mais local para adorar, o templo é destruído, acontece a dispersão, e você também é convidado a ler o livro de Ezequiel. Muito se fala e pouco se fala e pouco se prega no livro de Ezequiel. Depois veja o que acontece, como o povo de Deus não tem mais para onde ir, se espalha por toda a terra. E o povo ora para que eles possam voltar para a sua terra, para adorar o seu Deus com toda a liberdade, que é o que acontece em 1947. E, irmãos, não é só porque Israel voltou a ser nação. Tudo porque este mundo jaz no maligno, tudo aquilo que se nomeia Deus, o mundo é anti-Deus. Jesus disse, aliás, João disse a respeito de Jesus, que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Aí eu encontrei uma última informação, para não sobrecarregar com informações, retorno do exílio e declaração de independência, que após o exílio babilônico, alguns judeus retornaram à terra de Israel. Em 1948, o Estado de Israel foi proclamado, marcando um ponto crítico na história moderna do conflito. É importante, aí a matéria termina assim, é importante notar que a interpretação e aplicação dessas histórias varia entre diferentes grupos religiosos e políticos na região. Além disso, o conflito contemporâneo envolve uma série de fatores políticos, culturais, sociais, que vão além do contexto bíblico. A busca por uma solução pacífica e justa para o conflito, olha só, continua sendo um desafio complexo que requer consideração cuidadosa de todas as perspectivas envolvidas. Você lutou, trabalhou, conquistou a sua casa, o seu terreno para construir, o seu empreendimento, e de repente, eu me sinto no direito de invadir a sua propriedade e reivindicar ela como minha. Você lutou, você trabalhou, você se esforçou. E eu vou e invado, porque eu julgo ser minha, e aí entro na justiça para tirar aquilo que é de direito seu. É o que aconteceu com a Nação Santa. E é o que está acontecendo. Se você olhar a estrutura geográfica onde Israel está localizado, você vai ver, eu fico imaginando como Deus tem abençoado essa nação. É uma nação tão pequena, mas tão pequena, e está entre um fogo cruzado, que só está sobrevivendo desde 48 até hoje. Você que é bom de conta, você pode fazer a conta aí. Está sobrevivendo hoje porque Deus tem agido naquele povo, de forma milagrosa, porque Deus tem propósito para aquele povo. Nada acontece por acaso. Irmãos, se nada acontece por acaso, e a gente precisa valorizar isso e colocar Israel como um tesouro nas nossas orações e nunca mais se esquecer, aí eu me deparo com um versículo que está lá no Salmo 122. Abra sua Bíblia no Salmo 122, porque quando a gente se depara com isso, e eu fiquei pensando, não é apenas um rito, não é apenas se juntar para orar, não é apenas falar de qualquer forma, mas por trás disso aqui, tem uma ordem clara de Deus para que a gente possa orar por Israel, por Jerusalém. A gente busca a paz, a gente sabe que Deus é o Deus da paz, Jesus é o príncipe da paz, mas a gente não pode se esquecer que Deus está no controle de tudo, e se Ele manda a gente fazer algo, Ele desenvolve esse amor e esse zelo por aquilo que Ele manda a gente fazer em obediência a Ele. No Salmo 122, versículo 6, você tem? Diz assim, ó, orai pela paz de Jerusalém. E ainda tem promessas, irmãos. Não que a gente vá fazer isso por interesse, mas é porque é inevitável as bênçãos do Senhor em cima disso. A Bíblia diz, orem pela paz de Jerusalém, e diz mais, prosperem aqueles que te amam. Onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Aí eu disse, Senhor, me mostra dentro desse salmo, diante de toda a história que está por trás desse conflito, para que eu possa amar mais Jerusalém, levar o teu povo a amar Jerusalém, para ter Jerusalém como um tesouro no coração e nunca mais se esquecer de orar por Jerusalém. Porque esse versículo aqui, ele nos apresenta um mandamento claro de orar pela paz de Jerusalém. E aqui a palavra orar implica que isso é mais do que uma sugestão.
A gente ora, fala muito com Deus, a gente pede muitas coisas, mas isso aqui vai muito além. Irmãos, isso aqui é uma responsabilidade para o povo de Deus. Para você que entregou sua vida a Jesus, para você que confia em Deus, isso é uma responsabilidade, porque quando a gente ora pela paz de Jerusalém, a gente está expressando o nosso amor para com Deus e para com a sua cidade santa. No versículo 3 do Salmo 122, a Bíblia diz assim, Salmo 122, versículo 3, Jerusalém que está o quê? Como cidade? Conjunto perfeito, firmemente estabelecida. Como é que tem outra versão? Compacta o quê? Bem sólida. Eu gosto dessa versão que traz como cidade compacta. Porque tem tudo a ver com um princípio bíblico de que Deus, quando estava no monte, trazendo o princípio do milênio, as bem-aventuranças, todo o princípio do reino, Jesus, ele vai falando que no final muitos serão chamados, poucos escolhidos. Ele fala que a porta larga, ela conduz à perdição, mas a estreita, o caminho apertado conduz à salvação. Quando a Bíblia traz aqui esse sentido de que Jerusalém está edificada como cidade compacta, irmãos, isso aqui é tão profundo que representa unidade. Por exemplo, a gente está num espaço, querendo ou não, um espaço compacto. Mas nós estamos aqui em unidade, no mesmo propósito, adorando a Deus, ouvindo Deus, falando com Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver que Deus, ele trabalha com o povo dele, e esse povo tem que estar em unidade espiritual, como uma família unida no mesmo propósito. Isso implica que orar pela paz de Jerusalém significa buscar harmonia e unidade entre o povo de Deus. Lembra quando ele deu a ordem lá para o povo quando saiu do Egito? Se o povo obedecer aos meus mandamentos, eles serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. E é interessante, depois você pode ler em Êxodo 19, que a Bíblia diz que a uma só voz o povo diz, assim como foi ordenado nós faremos. Logo em seguida o povo reclama no deserto. O povo está sempre reclamando de Deus. O povo não quer viver em união. No versículo 7 do Salmo 122, eu quero destacar isso aqui também, que é importantíssimo. Versículo 7 do Salmo 122, esse propósito da paz. A Bíblia diz que haja paz onde? Dentro dos teus muros. E o que mais? Prosperidade dentro dos teus palácios. Mais uma vez é inevitável, a gente faz a vontade de Deus, a gente busca andar nos caminhos do Senhor, a gente caminha em unidade, a gente entende os propósitos de Deus, mesmo que seja confuso muitas vezes, mas quando a gente obedece, Deus age no meio do povo que está em união, Deus faz esse povo prosperar. Irmãos, olha, eu preciso abrir um parêntese aqui, tem muita gente que diz assim, eu sou filho de Deus, estou passando uma condição financeira terrível, parece que o devorador está tomando conta de tudo. Aí eu não quero entrar no mérito, porque Deus sabe o que faz e com quem faz. Tem muita gente que está vivendo na mesquinharia. Mas aí diz assim, não, Deus não vai me deixar faltar o pão. Mas a pessoa, ela não é fiel a Deus com as suas finanças. E eu não falo no sentido apenas do dízimo e da oferta, não. Porque isso aqui, você é crente, você sabe que é uma responsabilidade sua. Eu nem preciso ficar lembrando disso. Mas o que dizer das pessoas que gastam e investem os seus recursos suados em coisas que não prosperam, não honram a Deus com as suas primícias, e depois reclamam por que estão passando dificuldades. Eu queria prosperar, mas não consigo prosperar. Aí tem uma família que não tem paz, tem uma família que não é próspera, e a gente olha para a palavra de Deus e percebe que há harmonia entre os versículos, e Deus diz, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Aí no versículo 8, a Bíblia diz, por causa de quem, irmãos? Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, paz esteja em ti. Esse chamado para orar pela paz de Jerusalém não é uma tarefa individual, mas algo que devemos compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque juntos a gente pode ser um testemunho poderoso na importância
de celebrar a paz no mundo que jaz no maligno. Mesmo que tenha duas famílias brigando, não é o caso específico de Israel, mais uma vez é um atentado terrorista que aconteceu, mas tudo que está por trás de uma guerra santa, e tudo que vem infringir a paz, combater, determinar que não haja paz em Israel, é para dizer que Deus é mentiroso em tudo isso que Ele revela na palavra dEle, que Ele não é dono de nada, que Ele não pode fazer ninguém prosperar, que essa questão de paz ela é utópica. Irmãos, no versículo 9, a Bíblia diz assim, por causa do quê? Como é que tem na sua Bíblia? Da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aí eu fiquei pensando e pedindo a orientação do Senhor, e Deus me revela que a casa do Senhor aqui pode representar a presença de Deus. Porque, irmãos, orar pela paz de Jerusalém também significa buscar o bem espiritual da cidade, desejar que as pessoas encontrem a presença de Deus, a paz que somente Deus pode dar. Em meio a todo o conflito histórico e familiar que acontece, mesmo Deus sendo aquele que é o proprietário de toda a terra, Deus diz para o povo dele, orem por Jerusalém, faça de Jerusalém um tesouro no seu coração. Você será bem-sucedido, você prosperará, aquelas pessoas que te cercam, elas irão bem, a paz irá reinar. Mas a gente sabe que tem uma promessa também de muita dor e sofrimento para o que está acontecendo em Israel. Mas enquanto Jesus não volta, e diante de todos os conflitos que está acontecendo lá no Oriente, orar pela paz de Jerusalém, além de ser uma responsabilidade, é um privilégio, irmãos. E à medida que a gente vai cumprindo esse chamado de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, expressando esse amor por Ele e pela cidade santa, buscando a unidade entre os irmãos no mesmo propósito, independente da complexidade que está por trás de todos esses conflitos, Deus determina a bênção no seu lar, Deus determina a bênção na sua vizinhança, Deus determina a bênção no seu trabalho, na sua escola, porque a paz, a gente precisa levantar mais vezes para orar uns pelos outros, mas sem esquecer desse tesouro que agora está sendo estabelecido no seu coração, que é Jerusalém, a cidade santa. A mídia vai tentar te enganar, a mídia com os seus dados vai tentar fazer você olhar para Israel com olhar desconfiado, mas entenda, Deus continua no controle. Deus ama esse povo e está cuidando desse povo. Sofrimento e dor, tudo prescrito. Mas Deus vai se manifestar.